visto, não é lembrado, né? Eu quero lembrar os irmãos, mais uma vez, do nosso trabalho de sábado. Quero pedir a cooperação dos irmãos, em todos os sentidos. Nós precisamos fazer um trabalho bem feito no sábado. E para isso nós precisamos, eu e o Sula, irmão Antônio, aqueles que estão mais à frente desse trabalho. Nós precisamos da união de todos, como eu disse, vendendo, comprando, dando uma oferta para ajudar a comprar o milho, porque nós precisamos fazer render, aumentar. Às vezes você dá lá uma mão de milho, e dessa mão de milho, que vai custar em torno de 18 a 20 reais, você dá uma oferta de 20 reais, compra uma mão de milho, nós vamos fazer essa mão de milho de 20 reais se tornar em 40 reais. Nós vamos multiplicar a sua oferta, a sua ajuda que você vai dar. Essa é a intenção, tá bom? Mas vamos lá, vamos na palavra? Abra aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 13. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler alguns versículos, vamos estar meditando. Deus me deu uma palavra aqui, Ele me deu um tema, e nós vamos estar desenvolvendo esse assunto, esse tema. Com certeza Deus tem algo para mim e para você nessa noite. Nós não estamos aqui em vão. Nós não estamos aqui para passar tempo. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para louvar a Deus, mas também para aprender a sua palavra, que está com Deus, com o Senhor. Ele é o dono da igreja, Ele é o dono da sua vida, da minha vida, Ele é o dono da palavra, e essa palavra vai ser ministrada aqui nessa noite. Ora, Deus, vai orando, fica em espírito. Eu quero que você entenda, compreenda o meu objetivo, o meu foco, o meu alvo dessa noite. Diz assim, Gênesis capítulo 13, versículo 10, a partir do 10, nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades das campinas, e armou a sua tenda até Sodoma. Ora, eram maus os varões de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartara dele: levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte e do sul, e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. E farei da tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento, na sua largura, porque a ti darei. E Abraão armou a sua tenda, e veio e habitou nos carvalhos de Manre, que está junto a Hebrom, e edificou ali um altar. Amém? Sei que talvez você ficou
curioso com o texto que eu li. Nós fôssemos dar um tema, ou posso dar um tema para essa mensagem de hoje, para essa palavra de hoje, resultado das escolhas que fazemos. Resultado das escolhas que fazemos. Cada pessoa que está aqui nessa noite, cada um de nós, temos o direito, a oportunidade dada por Deus de escolhermos. Deus deu para o homem o livre-arbítrio de escolher. Nós temos o direito de escolher aquilo que nós pensamos que é melhor para nós. Você tem direito de escolher o curso que você quer fazer na faculdade. Você teve o direito de escolher o marido que você achou que era o correto, o certo para você. Você tem o direito de escolher, como diz, a profissão que você quer exercer. Você tem direito de escolher. E assim por diante, são várias coisas que nós podemos escolher. Tem algumas coisas, pastor, tudo que nós queremos, nós podemos escolher. Não, tem coisa que nós não podemos escolher. E eu sei que imediatamente alguém pode pensar assim, não, eu posso escolher o que eu quero. Não, tem coisas que nós não podemos escolher. Por exemplo, nós não podemos escolher o pai ou a mãe que nós temos. Nós não tivemos o direito de escolher a cor da nossa pele, a cor dos nossos olhos. Nós não podemos escolher o dia de nascer. Nós não podemos escolher também o dia de nós morrer. Então tem algumas coisas que a gente não pode escolher. Mas as coisas da nossa vida, aquilo que nós podemos escolher certo ou errado. Se nós fizermos uma boa escolha, uma escolha certa, nós vamos ter resultados maravilhosos, bons resultados, resultados certos. Mas se nós escolhermos aquilo que não é certo, vamos colher também um resultado, pastor Zé Silva, errado. E podemos até dizer que a nossa vida é um resultado, é uma soma de escolhas. Você hoje é um resultado de uma escolha que você veio fazendo na sua vida, desde o dia que você entendeu, se tornou adulto, uma pessoa adulta que pôde escolher as coisas, teve uma decisão, o poder de decidir o que você quer, o que você pensa, o que você acha. Nós somos livres para fazer isso. Então nós somos. Você hoje é um resultado de escolha que você fez. Tem muitas pessoas que hoje estão colhendo resultados abençoados, coisas boas, porque fez no passado uma boa escolha, uma escolha sábia. E hoje você ainda continua colhendo os resultados da escolha que você fez no seu passado. A soma delas tem proporcionado para você felicidade, alegria, bênçãos, porque você escolheu bem. Você escolheu na direção de Deus, na orientação de Deus, conversando com Deus, na dependência de Deus. Você fez isso, e você, antes de você escolher, antes de você decidir pela sua escolha, a primeira coisa que você fez foi pensar, analisar, pedir a direção de Deus para ver se essa escolha estava sendo certa ou não. Mas também tem pessoas, irmãos, que hoje continua colhendo frutos amargos, resultados não satisfatórios, não agradáveis, por escolha que você fez no passado, a soma dessas escolhas que você fez no passado, e hoje você está colhendo o resultado dessas escolhas. Pensando nisso,
podemos dizer que cada escolha que nós fazemos é um resultado que vamos colher. Pensa na escolha de Jonas. Pensa na escolha do jovem rico. Pensa na escolha do filho pródigo. Pensa na escolha de Esaú. São escolhas que fizeram e que não tiveram bons resultados. Pensa na escolha que o filho pródigo, quando ele escolheu, naquele dia que ele escolheu pedir a sua herança e sair da casa do pai e ir para bem distante do pai. Que escolha! Sair da casa do pai, sair do lugar do conforto, sair do lugar onde ele tinha proteção, onde ele tinha segurança, sair daquele lugar, ele escolher sair dali. Quem sabe muitos filhos, quem sabe muitas pessoas têm escolhido. Vamos pensar nos dois lados, no lado espiritual e também no lado biológico. Quantos filhos têm escolhido sair da casa do seu pai, têm abandonado a sua família por causa das drogas, por causa de tantas coisas erradas, porque tem achado que o pai tem sido enjoado, tem sido exigente, quer o melhor para ele, e às vezes ele não entende, e um dia ele escolhe sair de casa. Eu começo a pensar, pastor Zé Silva, que aquele jovem rico, ou aquele filho pródigo, ele era muito corrigido pelo seu pai. Chegou um dia que ele disse: não basta, não aguento mais esse velho. Vou sair de casa, vou viver a minha vida. E disse que ele foi viver a sua vida com os seus amigos e gastou tudo, desperdiçou tudo que tinha com os seus amigos. Começa a pensar o jovem rico, quando ele decidiu: não, vou sair da presença de Deus. Lembra que o texto diz que ele saiu triste da presença de Jesus. Será que alguém pode sair da presença de Jesus e ser alegre? Não tem jeito. A alegria está em Jesus. A paz está em Jesus. A esperança está em Jesus. Por isso que quem sai da presença de Jesus, ele sai triste. Mas vamos lá. A escolha de José ser fiel na terra do Egito, a escolha de Daniel não contaminar com os manjares do rei, lá na Babilônia ele continuou fiel, igual ele era fiel lá em Canaã, lá junto com os judeus, com a sua família. Quando ele foi cativo para Babilônia, ele decidiu: lá eu vou ser fiel da mesma forma. O que é que quer dizer com isso? É o mesmo que José decidiu. José estava no cativeiro, no Egito, mas ele decidiu: vou ser fiel lá no Egito, como cativo, vou ser fiel a Deus. Tem muitas pessoas que quando está no meio dos crentes, existe, eu não quero acreditar que aqui no nosso meio tem pessoa que age dessa forma, que comporta, ou que tem esse comportamento, que quando está no meio da igreja, quando está na igreja, é uma bênção. Mas quando está longe do pastor, está longe dos obreiros, está longe da igreja, não comporta como cristão, não comporta como crente, não comporta como um servo de Deus, como uma serva de Deus, tem um comportamento totalmente estranho. Isso não é correto, isto não é certo. Mas esses jovens, vamos dizer aqui que eles deu o show, onde eles estavam, eles permaneceram fiéis a Deus, porque eles tinham compromisso com Deus. A escolha na nossa vida é que faz a diferença.
nós sabemos escolher. A escolha que nós fazemos faz diferença na nossa vida. Como eu disse, a escolha certa, resultado certo, escolha errada, resultado errado. Deus nos dá o poder da escolha. E pensando nisso, eu trouxe aqui alguns motivos que levam as pessoas a fazer escolha errada. O texto que eu li aqui fala de escolha. Abraão e Ló. Abraão saiu da sua terra, no chamado de Deus, por determinação de Deus. Deus chamou Abraão e, na chamada de Abraão, Deus fez alguns requisitos para Abraão. Vários pontos definidos por Deus na chamada de Abraão. E um deles era sair do meio da sua parentela. Um outro era sair da terra, sair da casa do seu pai. Tinha alguns pontos determinados por Deus. Deus determinou, você tem que fazer isso. E Abraão tem mais outros pontos, mas especificamente esse. Abraão saiu da terra, saiu da casa do pai, mas levou alguém da parentela. Levou seu sobrinho, seu tio. E lá na frente começou a dar problema. O Ló foi tão abençoado que depois ele começou a crescer também, começou a prosperar, começou a ser abençoado por Deus também. E tudo isso em consequência da bênção que Deus tinha dado para Abraão. O que eu entendi muito bem nisso aqui, que uma pessoa, quando é muito abençoada por Deus, até as pessoas que estão em volta de Deus também são abençoados. Nós vimos isso aqui no caso de Abraão e Ló. Com o crescimento dos seus bens, suas riquezas, começou a ter contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Só que Abraão, sabiamente orientado por Deus, diz: ó, nós não podemos ter contenda, nós não podemos ter inimizade, nós somos irmãos somos, então faz o seguinte, você vai escolher. E deu a oportunidade para Ló escolher. Você escolhe, se você for para um lado, eu vou para o outro, se for para a esquerda, eu vou para a direita, se for para a direita, eu vou para a esquerda. E Ló fez a sua escolha aqui. Será que a escolha de Ló foi sábia? Será que a escolha de Ló teve direção de Deus? Ele pediu direção de Deus? Será que a escolha de Ló foi correta? Não. Agora, eu vou pedir a cooperação dos irmãos. Nós vamos estarmos fazendo uso de alguns versículos bíblicos que vai nos mostrar quando que é que nós somos induzidos a fazermos as escolhas erradas. Temos algumas razões que nos induzem a fazer más escolhas, ou escolhas ruins, escolhas que vêm ser ruim para você, ruim para a sua família, ruim para o seu ministério, ruim para a sua vida pessoal. Nós vamos ver isso aqui nessa noite. Pode ser que o tempo não dá para nós discorrermos tudo isso, mas nós vamos estar vendo alguma coisa sobre isso aqui. Eu quero pedir, nós vemos que o caso de Ló, ele fez uma escolha, foi induzido a fazer uma escolha segundo os seus olhos, a sua visão, aquilo que ele estava vendo.
Mas tem mais tipo de escolha. A cobiça dos olhos é um dos motivos que nos leva a fazermos escolha errada. A cobiça dos nossos olhos. Alguém lê para mim aí Gênesis capítulo 3, versículo 6. Lê para mim esse versículo. E o outro já prepara aí para estar lendo para mim. Josué capítulo 7, versículo 21 e 22. Abre aí. 3 e 6. Não. Gênesis 3, 6. O que fez Eva pecar? A cobiça dos seus olhos. Ela viu e cobiçou. Ela viu e desejou. E comeu e pecou. E foi um fracasso para a humanidade. Saiu do plano de Deus. Deixou de ouvir a voz de Deus. Quando a pessoa começa a olhar muito pela cobiça dos seus olhos, não adianta o conselho. Não adianta Deus falar, ele lê na Bíblia, fala o contrário daquilo que ele está olhando, aquilo que ele está vendo, mas ele fica cego e peca. Josué, capítulo 7, o versículo 21 e 22. Amém. Vocês viram, entenderam por que Acã tomou posse dessa capa babilônica, do ciclo de prata, de tudo aquilo que ele tinha pego lá, porque ele cobiçou. Ele viu e cobiçou para si e pecou contra Deus. O que eu entendi aqui na história do texto, versículo 7 de Josué, o que eu entendi nesse texto é que quando às vezes uma pessoa só que sai toma uma decisão errada, faz uma escolha errada, pode causar prejuízo não só para ele. E nós temos várias referências bíblicas que mostram isso. Às vezes, uma pessoa da família, vamos por família, um filho que toma uma decisão ou faz uma escolha errada, pastor, pode causar prejuízo, danos para toda a família. Vamos pensar num filho que se torna assassino. Que coisa feia que vai ser para a família. O filho que entra para o caminho das drogas, da violência, do roubo, vai causar um dano para a família. E tem filhos, tem pessoa, tem família, eu já vi, você já viu também, que quando tem uma família, uma pessoa daquela família que é marginalizada, ou seja, ele entrou no caminho errado, ninguém quer mais, no caminho das drogas, está aí na sarjeta, está caído lá na esquina. Às vezes um da família, um primo, um outro tio, às vezes, qual que é a tendência? É cortar por fora. Porque ele
ele sujou, alguém acha que ele sujou a família. Ele causa prejuízo para a família, ele mancha a família. Agora, quando a pessoa toma decisões acertadas, coisas boas, e todo mundo quer ser parente, todo mundo quer ser amigo, todo mundo quer ser parente. Interessante, tem umas pessoas famosas aí, essas pessoas, elas são sobrinho do meu cunhado, lá do Tocantins, famoso, né? Aí, o meu menino, sabe o que? Um dia ele era adolescente ainda, né? O Eliezer. Sabe o que é que ele estava dizendo? Que era parente dessa pessoa, porque a pessoa é famosa. Você viu como é que é as coisas? Então, quando nós acertamos nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nós honramos a nós mesmos e honramos a nossa família. E na igreja? Como é que fica? Como é que fica na igreja? Quando Josué tinha terminado de conquistar Jericó, aí de Jericó ele pegou e mandou algumas pessoas, alguns espias, para espiar a cidade de Ai. Mandou um grupo de pessoas lá, não, vai lá, faz uma estatística, vê como é que é as estratégias, olha lá. Mandou alguns militares. Essas pessoas foram lá e fizeram uma análise, voltaram e disseram para Josué, ó, Ai é uma cidade fraca. Não precisa ir todo o povo. Pode ler aí. Em Josué, começando do Josué 7, do versículo 1, você vai ver isso aí. Aí o povo chegou e voltou e disse para Josué, Josué, não precisa ir todo o povo. Basta aí uns 2.000, uns 3.000, que nós vamos vencer. Isso é moleza. É moleza para nós. Não precisa incomodar todo o povo. Nós vamos... Talvez falou assim, 2.000, depois lá mais na frente, um pouco, falou assim, uns 3.000. Para não dizer que eu estou sendo muito otimista, bom, vamos levar 3.000. E foi 3.000 para derrotar Ai. E chegou em Ai, o povo, o rei daquela cidade, perseguiram os israelitas, mataram alguns, e eles tiveram que fugir, e não conquistar a cidade de Ai. Qual o motivo do insucesso de Josué com o seu exército, que foi para conquistar Ai? Uma cidade pequena, tinha conquistado Jericó, muito maior, fortaleza, muros grandes. Chegou em Ai, foram derrotados. Aí Josué entrou em desespero e começou a buscar a Deus, começou a falar com Deus. Deus chamou Josué, falou para Josué, diz, ó, tem pecado no meio de vocês. Vai lá e chama o povo. E Josué foi e começou a chamar o povo. Chamou por tribo, depois por família, aí caiu a sorte na família de Acã. Josué chegou, deu uma prensa nele, o que está acontecendo? Confessa. Ele diz, não, aconteceu isso, isso e isso, que foi o que a irmã Vilma leu. O que nós entendemos aqui, irmãos? Que quando nós pecamos, que quando nós erramos, que quando nós decidimos por alguma coisa que não é correta, que não agrada a Deus, a igreja fraqueja. Fica fraco você, entristece o Espírito Santo fica triste por causa de alguém que está em pecado. Foi o que aconteceu nos dias de Josué. Quando nós encontramos nessa situação, o que é que acontece?
Quando o pastor fala assim, nós vamos fazer uma coisa, alguém fala assim, não damos conta, está todo mundo triste, fraco, desanimado. Por que que é? Às vezes, é alguma coisa errada que tem. Observa quando a igreja está animada. Quando nós damos lugar para o Espírito Santo agir. Quando nós abrimos o nosso coração e deixamos Deus falar, Deus fazer a obra em nossa vida, aí nós estamos prontos para tudo que vier. Evangelismo, estamos prontos, cruzada, estamos prontos, mutirão, estamos prontos, tudo nós estamos prontos. Então, quando o pastor dá um grito, todo mundo está presente. Mas quando acontece alguma coisa, irmãos, que não está correto, a igreja fica fraca. Que eu não acredito que é o caso nosso, porque eu creio que a igreja do Jardim Pompeia não procede dessa forma. Então nós vemos aqui o resultado de escolhas carnais. Quando escolhe que dá prejuízo para ele, e dá prejuízo também para os outros. Lembra de Jonas? Fez uma escolha que foi prejuízo para ele próprio, mas foi prejuízo para os tripulantes que estavam naquele navio. Escolha errada. Deus diz uma coisa, ele fez outra. Ele escolheu ir para Tarso, em vez de ir para Nínive. O problema de Jonas, o caso de Jonas, era Nínive, era para lá que ele tinha que ir, mas ele escolheu ir para Tarso, e vocês vê que foi um desastre para aquela tripulação. Segundo, o terceiro razão ou motivo que nos leva a fazermos a escolha má, ou seja, a escolha errada. Olhar somente para o presente. Quando olhamos só para o momento, quando olhamos só para o presente momento, nós escolhemos errado, fazemos uma escolha errada. O que é que aconteceu com Ló? Ele ouviu só um momento, ele não pensou na sua família, ele não pensou no futuro, ele pensou só no presente, e escolheu mal. Está aí, Gênesis capítulo 13, e o versículo 10, que eu li aqui nessa noite. Escolheu mal, só viu o presente. Quarto motivo que nos induz, ou que nos leva a fazer uma escolha errada, quando nós ouvimos maus conselhos. Quantas pessoas têm feito escolha errada, têm tomado decisões erradas, porque ouviram maus conselhos, procuraram conselhos com as pessoas erradas. O que é que diz o Salmo 1? Quem tem o Salmo 1 aí, lê no Salmo 1 aí, número 1. Bem-aventurado, leia aí para mim, irmãos. Bem-aventurado o homem que não segue o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita só de dia? Não, de dia e de noite. Ele está meditando na lei do Senhor. Feliz, bem-aventurado é aquele que não ouve, que não toma conselho com aqueles que não têm conselho para dar, ou então com aqueles que não toma conselho com aqueles que têm conselho errado para dar para você. Nós vemos um exemplo de conselhos, pessoa que ouviu, custou a divisão de um reino, ouvir conselho errado. Alguém lê para mim aí, 1 Reis, capítulo 12, versículo 10, lê para mim aí. Nós vemos que quando
Salomão morreu. Aí o seu filho, Roboão, tomou posse do reino. Leia aí. Após a morte de Salomão, Roboão, o seu filho, foi dado posse em seu lugar, para continuar o rei de seu pai, Salomão. Quando Salomão assumiu o reinado, que reinou, se não me falha a memória, por 40 anos, não é isso? Se não me falha a memória, 40 anos foi o reinado de Salomão. E quando ele estava reinando, teve um Jeroboão que fugiu para o Egito com um grupo de algumas pessoas, porque não suportaram o jugo de Salomão. Fugiram para o Egito, vocês podem ler aí desde o início do versículo, você vai entender essa história. Mas, resumidamente, eles foram para o Egito. Quando souberam que Salomão tinha morrido, que o Roboão, seu filho, tinha assumido o reinado, aí o Jeroboão mandou um grupo de pessoas até Roboão, para saber, e mandaram um recadozinho para o Roboão. Diz, se você aliviar o nosso jugo, se você maneirar o nosso jugo, se você não for igual ao seu pai, nós vamos ser seus servos, nós vamos te servir para toda a vida, todo sempre. Você vai reinar sobre nós, nós vamos submeter ao seu reinado e nós vamos ser submissos a você. Você pode contar com nós. Aquele grupo de pessoas foram lá em Roboão, que era talvez um rei novo, sem experiência. Aí ficou preocupado com aquilo. Aí ele disse o seguinte: então, vocês vão, depois de 3 dias, volta, que aí eu vou dar a resposta para vocês. Eu vou pensar, vou fazer uma análise. Quando eles voltaram, aí o que o Roboão fez? Tomou conselho com os anciões. E contou toda a história para os anciões. Os anciões dizem, olha, atende eles, ouve eles. Faz uma análise, pensa nesse caso. Alivia o jugo que você vai ter eles com vocês, que eles vão submeter ao seu reinado, ao seu rei. Conselho bom, um conselho abençoado. Só que depois que ele tomou conselho com os anciões, parece que ele não conformou. Não era isso que ele queria. Você já viu pessoas que tomam um conselho com você, você dá o conselho certinho para ele, você tem certeza que é certo. Ele fala assim, não é isso que eu quero. Já viu pessoa assim, irmão? Viu? Fala assim, esse conselho não está de acordo com o que eu estou pensando, que eu queria. E tem outro que, se ele saber que você vai dar o conselho, vai dar um conselho para ele, o contrário do que ele está querendo fazer, ele nem vai em você. Tem desse jeito. Quando ele tomou o conselho com os anciões, o conselho não foi bom para ele. Ele pegou, foi nos jovens, que é o que o menino leu aí, que o Rodinello leu. Que ele tomou conselho com os jovens, que foi criado com eles, talvez fez faculdade com eles, estudou primário com eles, faculdade, e convivia junto, e que ele já tinha mais ou menos uma ideia, um perfil, daquilo que eles iam falar para ele.
Falou, eu vou tomar conselho com eles. Chegou lá nos jovens, os jovens falaram assim, ó, o povo vai vir. E na hora que eles virem, você vai falar para eles o seguinte, fala assim, ó, o lombo, o dedo mindinho meu é mais grosso do que o lombo do meu pai, do seu pai. Você vai falar para eles isso. Que seu pai castigou com açoite e você vai castigar com um escorpião. Desse jeito está escrito aí na Bíblia. E assim o Roboão fez. Deixou de ouvir um conselho, que eu tenho certeza, um conselho que é de Deus, direcionado por Deus, para ouvir um conselho que causou um prejuízo, causou divisão de um reino. Por causa disso, era 12 tribos, ele ficou com apenas 2 tribos. Que é isso, irmãos? Conselho. Conselhos maus leva você a tomar atitudes erradas. Conselhos errados leva você a fazer escolhas erradas. Cuidado com quem você está tomando conselho. Vou citar um exemplo. Pensa bem. Uma pessoa, vamos falar um marido, casal. Aí começa a ter alguns conflitos, que isso às vezes é natural, é comum dentro de um casamento. Todo casamento, não existe casamento perfeito. Tem alguns conflitos, você é 2 pessoas, de 2 naturezas diferentes, de gênios diferentes, temperamentos diferentes, e convivem juntos. Aí lá está o pai, a mãe e o filho. O que acontece? Conselho, veja bem, aonde você vai tomar conselho? Aí o esposo começa a ter aqueles problemas, atritozinho, divergência. Aí ele vai, vamos falar que o esposo não é crente, a esposa é crente, né? Aí ele vai, chega lá, vai tomar um conselho com o caboclo que toma cachaça com ele, que fuma maconha com ele, que joga bola com ele, que é das baladas com ele. Aí chega lá, rapaz, a minha mulher está uma coisa terrível, agora descobriu que eu saio para aqui, hoje na hora que eu chegar lá, vou achar ela daquele jeito. Escuta o que eu estou dizendo. Qual que é o conselho que aquele amigo vai dar para ele? O que vocês acham que ele vai dar para lá? Vai mandar essa mulher tomar banho para lá, rapaz. Rapaz, fala para... Rapaz, a minha, quando eu chego lá, que ela está assim, eu mando logo sumir da minha vista logo, tal, põe logo para arrebentar. É desse jeito, conselho. Então, cuidado com a pessoa que nós vamos tomar conselho. Um filho, quando você está lutando com ele, para segurar ele na igreja, para trazer ele para a igreja, para ensinar ele o caminho de Deus, você está, às vezes, pensa, talvez, que ele acha que você está muito enjoado com ele, aí ele começa a querer espirrar fora, começa a namorar com o mundo, e aí ele vai falar com os colegas, qual é o conselho que aqueles colegas dele vão falar? Rapaz, manda aquele velho sumir, rapaz, manda essa tua mãe sumir, você é dono da sua vida, você tem 18 anos, você tem 20 anos, que satisfação, que quem tem 20 anos, você responde pelos seus atos. O conselho, vocês acham que é diferente? Lá fora? Agora, se aquele jovem for tomar um conselho com uma pessoa, vamos falar que chega no Rondinel, fala assim, rapaz, estou chegando tarde, minha mãe está reclamando, está falando. Aí chega na Vilma, rapaz, estou chegando tarde, minha Vilma, sou jovem, estou chegando tarde, estou gostando de uma menina aí lá de fora, lá do mundo e tal. Qual que é o conselho? O conselho é totalmente diferente. Ela vai falar assim, rapaz, sua mãe está querendo o melhor para você. Foi daquele jeito que o filho pródigo se achava. Talvez eu tinha ouvido alguns conselhos lá dos seus amigos. E os amigos só estavam esperando ele pegar a riqueza, os bens do pai e ir para gastar com ele.
conselhos errados. Maus conselhos levam as pessoas a fazer escolhas erradas. Outro motivo que leva nós, ou qualquer um de nós, às vezes, fazermos escolhas erradas, influência das más companhias. Quando nós somos influenciados por companhias que não é bênção, companhias que não têm temor de Deus, companhias que não têm compromisso com Deus, né, com a sua palavra. Ela nos leva a tomarmos atitude errada, nos leva a fazer a escolha errada. O tempo não dá para nós lermos, que já está terminando, mas nós vemos aqui a escolha que Diná fez. Diz que Diná começou, chegou em Canaã, Jacó chegou lá e Diná, sua filha, escolheu andar com as moças daquela terra. Deu problema. Foi uma tragédia tremenda na família. Deu morte na família. Tudo porque Diná, filha de Jacó, parece que a mãe Leia deu a Jacó, escolheu andar com as moças, com as jovens daquela terra. Conheceu um rapaz, tal de Siquém, filho do Amon. Começou a gostar dele, Siquém pediu para que o seu pai, Amon, fosse pedir casamento para Jacó, da sua filha, e deu tragédia, deu problema, e problema sério. Outra razão que nos leva a fazer a escolha errada: desprezar as coisas de Deus. Desprezar as coisas de Deus. Desprezar a direção de Deus. Desprezar a orientação de Deus. Isso nos leva a fazermos a escolha errada. Escolhermos errado. O jovem rico desprezou as coisas de Deus. Esaú desprezou. Ele não valorizou as coisas de Deus. Trocou um guisado, a sua primogenitura, por um prato de guisado. Coisas passageiras, coisas efêmeras, coisas daqui da terra, coisas que acabam aqui. Trocou o espiritual pelo material. Fez isso. Logo nos primeiros dias que o pastor Valteir tomou posse aqui nessa igreja, não sei se ela lembra disso, nós fomos visitar algumas pessoas, alguma família, e eu levei ele numa família. Essa família não congrega aqui. Congregou aqui para alguns tempos antes do pastor Valteir, e tinha afastado da igreja, não conseguiu firmar na igreja. Quando o pastor Valteir chegou, eu fui com ele lá nessa família. Eu vou lembrar agora. Quando nós chegamos lá, aí que chegou lá, o pastor Valteir chegou, por coincidência, a família era toda conhecida do pastor Valteir. Acho que ele não lembrava bem deles lá em Séries, mas ela pegou e falou assim, estava a mãe, a filha, né? A mãe falou assim, não, pastor, o senhor que batizou nós, lá me batizou minha filha, e aí começou a falar. A mãe desviada, estava pelejando, tentando ir para a igreja, naquela luta, e não conseguia, não dava conta. A filha desviada, e aí aquela moça casada, né? Começou para contar para o pastor Valteir. Não sei se ele lembra, o senhor lembrou agora. Ela começou a contar. Pastor, eu comecei a gostar de uma pessoa. A pessoa era a pessoa errada. Saí da igreja por causa dele. Comecei a namorar. Me engravidei dele. Depois, aí casei com ele. E aí decidi
sair da igreja. E ela começou a falar a vida dela, assim, naquele momento. E ela pegou, num certo momento da sua vida, descendo lágrimas nos seus olhos. E eu não aguentei também, chorei naquele momento, porque eu sou muito emotivo, e chorei naquela hora, porque eu sentia a dor daquela moça. Ela falou assim, chorando, falou assim, se eu pudesse voltar atrás. Você lembra? Se eu pudesse voltar atrás, naquele dia que eu tomei aquela decisão, nunca que eu ia decidir tomar uma decisão como essa que eu tomei esse dia. Então, irmãos, decisões erradas, escolha errada, ela escolheu, ela abandonou, ela deixou a igreja, deixou Jesus, por causa de um casamento, por causa de uma pessoa que ela começou a gostar. Nós vemos numa história de quando Sansão escolheu Dalila, e foi tinha até relacionado esse versículo para ler aqui, e não li, não pedi ninguém para ler ele. Juízes capítulo 14, versículo 1, acho que é isso mesmo, que fala que Sansão viu Dalila. Lê esse versículo para mim aí, deixa eu ver se é isso mesmo. Irmãos, que escolha, pastor, que escolha, um homem chamado por Deus, homem de Deus, que era para derrotar, guerrear contra os filisteus. Depois veio uma das filhas dos filisteus, a mãe e o pai ainda deram um conselho para ele. Vocês viram aí o conselho que o pai de Sansão e a mãe de Sansão deu para Sansão. Falou assim, porventura, meu filho, não tem moça no meio do seu povo, no nosso meio, entre os judeus, que você vai escolher filha desses incircuncisos, pessoas que não têm pacto com Deus, não têm comunhão com Deus, não têm relacionamento com Deus, não têm promessa de Deus. Como é que você faz isso, meu filho? Porém, Sansão insistiu e disse, eu quero ela. É ela que eu quero. Vai lá e traga para mim. Busca ela para mim, porque é ela que eu quero. É ela que agradou meus olhos. Escolha segundo os olhos, parecendo com a escolha que Ló fez. Escolha que causou um prejuízo para a sua vida, para o seu ministério. Escolhas que nós fazemos que traz prejuízo. Irmãos, o tempo acabou, não deu nem para nós falar na escolha pela fé. Escolha que fazemos segundo a fé, que nós fazemos pela fé. Escolhas que fazemos que traz resultados benéficos, resultados abençoados. Tem muita coisa para falar aqui, mas não vai dar para nós continuar, porque o tempo se foi. Mas só bastando lembrar da escolha que Ló fez, que deu em tragédia, que deu em nada, porque a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída, e até a família de
Ló foi destruída junto com aquela família, com aquela cidade. A sua esposa virou uma estátua de sal. Tudo por causa de uma escolha que ele fez, visando só o presente, só o momento. Ele não pensou na família, ele não pensou no futuro, ele só pensou no momento. E Abraão, o que aconteceu com Abraão? Depois que Abraão, aquilo que sobrou, que Abraão acreditou que ali Deus ia abençoar. Abraão prosperou naquilo que Deus deu para ele, porque foi o próprio Deus que escolheu para ele aquele lugar. E depois que Ló escolheu, Deus chamou Abraão e mostrou: ó, fica tranquilo, porque com você está a bênção, eu estou contigo. Quando Deus está conosco, irmão, pode estar no deserto, que é bênção. Eu vi ali alguma coisa seguinte, que Eva e Adão estavam no jardim e desobedeceram a Deus, desobedeceu a Deus e pecou no jardim. E Jesus estava no deserto e venceu. Pensando nisso, o Ló estava nas campinas, que pareciam, já era um jardim de Deus, parecia um jardim de Deus, ou as terras do Egito, né? Só maravilha, as campinas, coisa mais linda. E lá foi o quê? Foi fracasso. E Abraão pegou só montanha. Se pensar, parece que nós pensamos assim, só o resto. Mas foi abençoado por Deus. Depois que escolheu, que Ló escolheu, Deus chamou Abraão e disse assim: ó, está vendo isso aí? Eu vou te abençoar no Oriente, no Ocidente, em todos os lugares, você vai ser bênção. Ninguém vai dar conta de contar a sua descendência lá nessas terras onde eu vou te dar. Acredita. Aí Abraão foi e plantou uma tenda ali naquele lugar, naquelas montanhas, e ali ele edificou, construiu um altar também ali naquelas montanhas. O que é que nós aprendemos com isso? Que onde nós edificamos o altar, altar fala de comunhão, altar fala de adoração, altar fala de bênção de Deus. Aonde nós estamos, pode ser montanha, pode ser deserto, mas se nós estiver com a nossa tenda edificada ali, e o nosso altar levantado ali, a bênção de Deus vai chegar na nossa vida, porque Deus está presente. Lugar abençoado, irmãos, é onde Deus está presente. O Ló não pensou assim. Ló pensou diferente. Então, meus irmãos, fica aqui o meu último conselho aqui nessa noite. Quando formos fazermos a nossa escolha, antes de concretizarmos a escolha que vamos fazer, aquilo que você está escolhendo, aquilo que você foi escolher, antes de você concretizar essa escolha, pense em você mesmo, pense nos seus filhos, pense na sua esposa, ou vice-versa, pense na sua vida de comunhão com Deus. Antes de você fazer a sua escolha, pense na sua chamada para o seu ministério, no seu ministério, pense nisso. Antes de você escolher, depende de Deus. A escolha na direção de Deus, a escolha na dependência de Deus é a melhor. Faça isso e você vai ser muito abençoado. Escolhe como Maria, escolhe como José, escolhe como Josué, que disse: ó, mesmo que vocês não queiram servir a Deus, mas eu e a minha família
É escolha, isso aqui foi escolha. Ele escolheu, eu e a minha família, nós vamos servir a Deus. Escolhe como os discípulos, que diz: para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? É aqui mesmo que nós vamos ficar, mesmo que para os outros a tua palavra parece ser dura, mas para nós não é não, nós vamos ficar aqui, porque o Senhor tem palavras de vida eterna. Escolhe como Jacó, escolhe como Abraão, escolhe como Enoque, que escolheu andar com Deus. Que escolha essa de Enoque, irmãos? A Bíblia diz que Enoque andou com Deus e teve filhos e filha andando com Deus. Que essa seja a tua escolha. Que essa seja a tua escolha nessa noite. Escolher o melhor, escolher na direção de Deus. Pense que a sua escolha de hoje vai influenciar no seu amanhã. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. 121 irmãos. Você escolheu servir a Jesus e Ele é maravilhoso, né? Vamos cantar? Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é Jesus, da minha vida e luz, pois me salvando, me perdoando, para Sião me conduz. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Ele nas trevas me achou, eternamente me amou. Vida abundante, gozo bastante, tenho por quem me salvou. Maravilhoso, sim, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Maravilhoso e muito glorioso é Cristo que vive em mim. Cristo é tudo pra mim, também será para ti. Vou caminhando, sempre louvando, pois Ele salvou-me a mim. Maravilhoso, maravilhoso é Cristo, pois salvou-me a mim. Vive em mim. Glória a Deus. Maravilha, meus amados. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o pastor Ismael. E essa palavra abençoada, né? Faça a escolha certa e o teu futuro vai te agradecer. Pode ter certeza disso. Escolha andar com Jesus. Escolha seguir a sua palavra. E isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Glória a Jesus. Deus abençoe a irmã Antônia,
A mãe da irmã Neide voltou. Deus abençoa pela presença. Deus abençoa, irmão Jorley, a sua esposa, a irmã Luciene. Alegria recebê-los. Eles são recém-chegados do estado do Paraná. Estão morando aqui no setor, aqui perto, é? Bem-vindos, tá? Deus abençoa. Sinta-se bem no nosso meio. Ora a Deus, se essa for a vontade de Deus, para nós será uma alegria servir ao Senhor junto, tá, irmão Jorley? Deus abençoa ricamente com a sua esposa, sua família. Bem-vindos à igreja, bem-vindos a Goiânia, né? Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Foi uma bênção estarmos juntos, tá? Tenham todos uma semana muito abençoada. Na quinta-feira nós voltamos aqui para a campanha de abril, tá, irmãos? Vencendo os desafios. Vamos ter a presença do missionário que ora por revelação e muito abençoado. E eu queria que todos viessem, trouxessem mais pessoas. Pastor Ezequias hoje não pôde vir, está trabalhando. Mas quinta-feira nós vamos ser muito abençoados aqui, tá? Sexta-feira temos a oração da manhã. Sábado de manhã temos a manhã de intercessão e de oração. Deus tem uma novidade para você. Não esquecendo que sábado nós temos a pamonhada. Os irmãos que se prontificaram a ajudar, deram o nome com as ofertas, procure o pastor Ismael, procure os demais irmãos, a tesouraria, deixa com Josias lá, deixa a sua oferta, abra o seu coração, irmãos. Nós estamos numa empleitada na construção da casa de Deus, do templo. Estamos fazendo o lado direito, falta o lado esquerdo ainda. O lado direito nós gastamos 20 mil reais, mas ainda não pagamos tudo, tá? Aqueles irmãos que fizeram o compromisso das ofertas, procure o tesoureiro, tá, irmãos? Do mantenedor fiel, das ofertas que fizemos na última ceia. Deus abençoe a todos os irmãos. Eu tenho orado por vocês, vocês que têm sustentado a casa de Deus. Deus abençoa todos vocês, tá? Abrir o coração para sustentar a obra de Deus, para dizimar, ofertar na casa de Deus, são garantias da bênção na sua casa, na sua despensa, na sua família, no seu trabalho. Eu declaro isso na sua vida, tá bom? Abra o coração e Deus vai te abençoar. Qual que é a atividade, irmãs? Do bazar. Você quer falar aqui? Pode falar, irmã. Paz do Senhor, igreja. Irmãos, nesse final de semana nós estaremos também com a nossa programação da UMADEP, que é a reestruturação do bazar. Nós estaremos trabalhando aqui o sábado durante o dia todo e o domingo durante o dia e à noite após o culto com a feirinha de alimentos. Então, as irmãs que ficaram de trazer os alimentos, nós vamos precisar desses alimentos para o domingo à noite. Aqueles que ficaram de fazer as doações. E aqueles que ficaram de fazer a doação na doação de talento, pano de prato, tapete, roupa, para doar para doação de talentos, nós já estamos recebendo que nós vamos montar uma banca separado do bazar para vender também no sábado e no domingo. Portanto, essas pessoas procurem a Maria Ferreira ou procurem a mim, tá? Que nós estamos precisando urgentemente recolher esses mantimentos. E as irmãs que nós escalamos para trabalhar, por favor, nos procure após o culto. Obrigada. Meus irmãos, fiquem de pé. Estão perguntando o preço das pamonhas. Nós falamos domingo, são R$3, tá? Pamonhada, tá, irmãos? Nós vamos fazer uma oração agora, irmãos. E já vai ser a oração final, mas eu quero que ela seja bem específica, a irmã Osória. E todos conhecem a irmã Osória, né? Essa nossa mãezona aí, mãezinha, né? Ela não falta culto. Esses dias nós estávamos aqui na igreja, a zeladora estava aqui, nós estávamos, eu e Josias ali fora, e ela estava andando na rua e passou mal, e entrou aqui na igreja.
E eu percebi que ela estava muito mal. Nós oramos com ela e levamos ela, até pegamos o carro do Bom Divino, e na casa dela, que ligamos para a filha, mas ela sofreu um AVC, está hospitalizada, está bem ruim. Caetano estava aqui também no dia, está bem passando mal mesmo, e ela já tem idade, e nós precisamos orar por elas. A família, é só ela da igreja, a família não é, mas a família ligou para mim, ligou para o Josias, para que nós estivéssemos intercedendo por ela. Vamos orar por ela, irmãos? Amém? Senhor Deus, nós oramos nesse momento pela irmã Osória, Pai. Nós declaramos a bênção na vida dela. Deus Todo-Poderoso. Pai, Tu és o Deus da saúde, o Deus da restauração, o Deus que tem todo o poder, ó Pai. A família da irmã Osória ainda não é evangélica, ó Deus, mas pediu a oração, estão passando por dificuldades, por lutas, mas a tua filha, Senhor, há mais de 30 anos tem estado nessa igreja, Pai querido. Nós te pedimos, ó Pai, não pelos méritos dela, nem pelos nossos méritos, mas pela tua graça, pela tua vitória, pelo teu imenso amor, pelo teu poder, pela tua eterna misericórdia, Pai. Abençoe a irmã Osória, Senhor. Sustenta ela naquele hospital, ó Pai. Acampa os teus anjos ali, usa aqueles médicos, coloca a pessoa, Senhor, no seu caminho, Pai amado, para abençoá-la. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. A bênção, meus irmãos, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus presente nessa noite, não só hoje, mas até a vinda de Jesus. E todos dizem, amém. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a cada um, Deus abençoe o irmão Jorley, a sua esposa, tá? Deus abençoe a vocês.